Bem-vindo você ouvinte do outro lado da tela ao podcast Normaliza, onde a gente trata do assunto sem tabu. Hoje vamos falar sobre o voto, idade para votar, procedimento de votação e campanha e muita mais coisa. E para isso a gente trouxe especialistas, a Melissa e a Sofia. Muito obrigado por terem vindo. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um imenso prazer estar aqui. O prazer é nosso, obrigado pelo convite. Bom, então pra gente começar o assunto, com quantos anos vocês acham que a gente pode começar a votar? Eu acho que com uns 20, porque fica muito confuso as pessoas já poderem votar com 16, porque elas não têm muita mentalidade para votar em quem vai ser meio que o presidente do país inteiro. Então, por elas, terem 16 anos, elas ainda são adolescentes, então elas ainda não são maduras, elas ainda não ganharam responsabilidade. Então, acho que não seria uma boa ideia começar a votar com 16 anos. Mas eu acho que deveria começar a ser opcional a partir dos 18 e com os 20 ser obrigatório. Bom, será que a votação podia mudar o dia? Tipo, ir para algum dia útil? Ou, sei lá, oferecer mais algum outro dia de votação? Será que não ia aumentar mais gente indo votar? Por causa que ia ter mais disponibilidade? Porque também teria mais acesso, né? Bom, vocês acham que devia mudar esse dia da votação? Olha, eu acho que não deveria mudar o dia da votação, que é num domingo, é início de semana, onde a maioria das pessoas não trabalham, as escolas estão inativas, né? Onde acontecem as votações. Acho que deveria permanecer do jeito que tá. Porque se eu fosse mudar para um dia útil, ia ser muito corrido para as pessoas irem até o local da votação, né? Porque todo mundo iria estar trabalhando, as escolas estariam funcionando, então não ia ter que mudar o local da votação também, ainda por cima, então não daria muito certo isso não. O que eu acho bom seria se adicionasse um dia a mais para votação, tivesse um dia a mais para votação, né? Sei lá, no sábado, porque aí ia dividir os eleitores, né? Um dia ia uma parte dos eleitores, no outro ia outra parte para votar, que aí ficaria mais organizado, não ficaria tumultuado, né? As escolas, então seria muito melhor. É isso que eu acho. Eu acho que deveria mudar a data sim, porque eu acho que fica muito confuso a data da eleição ficar no mesmo ano da Copa, porque bagunça muito, não é pouco, é muito o nosso país. Porque a Copa tem torcida organizada, que causa muitos acidentes, e muita gente bebe depois dos jogos, porque ganhou e eles estavam torcendo, daí eles bebem bastante para comemorar. E as eleições, eles fazem protestos para, meio ajudar os candidatos, que não ajuda, mas tudo bem. E também os candidatos ficam poluindo muito, alguns, né? Ficam poluindo muito as ruas, colocando papeizinhos com seus números para votar neles, porque eles acham que alguém vai pegar o papelzinho indo para votação e votar neles, que não acontece. Mas eu acho que isso também deveria mudar. Eu concordo com você, Mel, que esses panfletos jogados no chão não garantem que ninguém vai pegar eles e vai votar nos candidatos que estão neles, porque além disso, eles geram lixo nas ruas. Então, acho que os candidatos deveriam focar a divulgação das suas campanhas através das redes sociais, de seus próprios sites na internet, na televisão, porque são mídias onde informações se espalham muito rápido e alcançariam muito mais eleitores. Então, seria muito melhor para eles se eles focassem mais nesse tipo de campanha, porque não gera a poluição que geraria se espalhassem panfletos, né? Claro que eles podem, mas menos panfletos, sabe? Não ficar distribuindo muito. Pode também distribuir adesivos e tudo mais, mas pouco, para não gerar tanto lixo, né? E eles podem fazer a passeata, mas sem, né, fazer esse tipo de coisa. Então, acho que seria muito melhor para eles
alcançarem esse cargo. Bom, a organização do voto é bem importante, porque a gente precisa saber o lugar que a gente vai votar. A gente tem que se programar para votar também, porque a gente pode estar em uma viagem. Então, às vezes, é bem complicado para votar. Então, eu queria saber, com isso, se vocês acham que podia fazer um centro de votação, como vocês acham que podia resolver isso? Bom, em relação a isso, se você não está presente próximo do dia porque ou você está viajando ou por qualquer outro motivo que seja, você tem um aplicativo do e-Título para você justificar onde você estiver, né? Seja fora do Brasil ou no Brasil em qualquer outro estado, que não seja o seu, né? Aí você pode ir lá votar. Mas até mesmo o aplicativo do e-Título ele pode ter problemas, né? Pode ter defeitos, ter uma pane às vezes, né? Porque ficar sobrecarregado, porque muita gente está usando, ou você tem um problema na hora de fazer o cadastro, qualquer outro problema, sei lá, perto da votação, sei lá, o site acabar fechando e você não conseguindo entrar ali para justificar, porque você precisa justificar, senão você vai receber multa. Então, tem isso, né? Tem esse problema, que às vezes desse aplicativo que pode acontecer e é ruim, né? E se em relação a ter um local para votação, um local específico para votação, eu acho que não precisa, assim. Eu acho que não precisa, porque já tem as escolas, né? Que são públicas, né? São do governo. Acho que não precisaria de um espaço, porque até porque é temporário, então não vai ficar ali por muito tempo. Então, ser nas escolas já tá bom, né? Acho que se fosse construir um lugar próprio, ia gastar muito e não ia ser muito viável, sabe? Eu concordo com a Sofia. Eu acho muito importante a gente ter como justificar porque não votou, porque senão um monte de gente ia mentir falando que tá fora do país para não votar por preguiça. E respondendo a pergunta do João, eu acho que não daria certo ter algum aplicativo para votar, porque daí seria muito fácil de roubar nas eleições, porque tem gente que fala que já roubam, né? Mas com o aplicativo, o candidato ou alguém que torce para o candidato poderia hackear o aplicativo para vencer para ele, tipo, colocar mais votos para ele ganhar. Daí eu acho que não daria muito certo. Gente, vocês não acham que tem alguns candidatos que dão preferência a mais algumas regiões? Até mesmo o governo que ano passado fez umas propagandas eleitorais com o estilo de cordel do Nordeste? Eu justo estava pensando sobre isso, Sofia. A gente pode usar como exemplo a eleição passada, que o Lula e o Bolsonaro estavam meio que favorecendo algumas regiões, especialmente o Nordeste, que estavam prometendo um monte de coisa. Estavam prometendo eh, mais segurança nas ruas se eles fossem eleitos, Bolsa Família, que tem, mas eles estavam prometendo tipo a melhoria da Bolsa Família. Estavam prometendo melhor educação nas escolas, mais segurança na polícia, melhor movimento na medicina, como o SUS. Tipo, a fila do SUS seria menor, teria mais atendentes. Prometeram até picanha, que não rolou, mas prometem várias coisas. Eu também queria trazer um assunto aqui com vocês que eu acho bem interessante da gente comentar, que é a seleção dos candidatos, que, não sei, é que eu acho meio injusto, porque tem os candidatos que já estavam no partido político faz algum tempo, como anos, e tem os novos que acabaram de entrar. Daí os novos meio que, não sei como falar, eles meio que ficam meio excluídos, porque os velhos que já estão em um partido político, eles já têm seu apoio, eles já podem se candidatar a presidente, já vão ter vários apoiadores que vão conseguir fazer marketing para eles e falar: ah, eu apoio ele. Os novos não tem ninguém. Daí eu acho que não poderia ter isso de quem é do partido político poder meio que favorecer o candidato, porque eu acho que eles deveriam ser meio que neutros, porque daí as pessoas que votam, elas conseguiriam escolher sem influência, entendem? Bom, agora acabamos aqui. Muito obrigado, Melissa e Sofia. E bom, obrigado a você que assistiu até aqui.
e até mais um podcast Normaliza.